Olha, quando a nossa saúde está ok, a gente tem que sorrir à toa mesmo. Mas quando não, é necessário a gente ter conhecimento para solucionar, não é não? Então agora chegou a hora do nosso plantão médico. Fique de olho, mande a sua pergunta. 1231041212, hashtag Eu na TV. As artérias carótidas são as principais artérias que levam sangue para o nosso cérebro. A doença da artéria carótida pode trazer sérios problemas para a qualidade de vida do paciente. Dados divulgados no site Instituto Vida Vascular afirmam que o desenvolvimento da doença é mais provável com o aumento da idade. Somente 1% dos adultos com idade entre 50 e 59 anos têm estreitamento significativo das artérias carótidas, mas 10% dos adultos com idade entre 80 a 89 anos é acometido por esse tipo de problema. Para falar sobre isso, a gente conversa com o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Rio de Janeiro continua lindo e quente, doutor? Lindo e quente, boa tarde. né? Mas aqui não está muito diferente, não, viu? Não está nada diferente, né, doutor? Não está perdendo nada por aí. Pior, está muito Tá quente. bem quente. Quente mesmo. Doutor, quando a gente fala das artérias Sim. e fala assim, nossa, manda o sangue pro cérebro, a gente está Isso. falando de algo muito sério. Sim. Onde elas ficam? Então, na verdade, as artérias carótidas, elas ficam no pescoço, né? Uma de cada lado e elas levam o sangue para o cérebro. Na verdade, elas surgem a partir da artéria aorta. Deixaram até um protótipozinho do coração aqui. Então, aqui está o coração, né? Então, aqui estão as artérias, a aorta, que sai direto do coração. A aorta ascendente, então aqui atrás, se a gente parar para prestar atenção, tem uma artériazinha, eu vou virar, tá? Vou virar. Que sai aqui da artéria carótida, que é da artéria aorta, que é essa aqui. Essa é a artéria carótida esquerda, tá? E aqui existe uma estruturazinha chamada tronco tibio-braquial, que sai à direita, tá? Então, e elas vão para o cérebro, né? Então, elas surgem a partir, né, da aorta. E daí elas vão para o cérebro. A localização delas é de cada lado do pescoço, porém, ao nível da terceira vértebra ou quarta vértebra cervical, que é mais ou menos aqui nesse ângulo da mandíbula, ela se divide em duas. E aí a gente tem a artéria carótida interna e a artéria carótida externa. Tá? Que a gente tem até uma gravadinha aí. Vamos ver essas fotos mostrando. aqui, doutor. Coloca pra gente, Dê, na sequência, para o doutor explicar pra gente. Então, aqui, doutor. Ali a gente tem a carótida comum, ela saindo lá da aorta, como a gente viu, né? E ela sobe, tá? E ali ela divide em interna. Repara que a interna está indo para o cérebro, tá? E a externa, que é aquele pedacinho que ficou bem limitado ali. Aquela bifurcação, ela chama o bulbo carotídeo, é uma bifurcação. Tem uma coisa muito importante ali. Eles têm umas estruturas chamadas baroreceptores. Os baroreceptores, eles são terminações nervosas que controlam a nossa pressão. Então, dependendo da intensidade que o sangue está batendo neles, eles mandam para o cérebro a informação de que a pressão está alta ou de que ela está baixa. Então, se ela estiver muito alta, ele manda para o cérebro a informação e o cérebro faz o quê? Ele dilata os vasos para que essa pressão diminua, porque a pressão é exatamente isso. É a pressão do líquido, do sangue, batendo na parede do vaso. Se a pressão estiver muito baixa, ele manda essa informação e o cérebro envia para o corpo, para os vasos, que eles devem fazer uma vasoconstrição, fechar um pouquinho mais para que a pressão volte a estar normal. E ali a gente repara, né? A interna, ela vai para dentro do cérebro, onde ela vai dar origem, né? À artéria cerebral média, que vai para o meio do cérebro, e a artéria cerebral anterior. E dá origem a uma artériazinha, dá para ver a pontinha dela ali indo para os olhos, que é a artéria oftálmica, que vai irrigar os olhos. E a externa, ela dá origem a todas as artérias da área da face. Então, artéria tireoide, artéria maxilar, artéria facial, artéria lingual, né, occipital, auricular e aí por diante. Mas é tudo uma ligação só. Sim, exatamente. Quando a gente fala, eu não imaginava que era tudo uma ligação só e quanta coisa pode dar ruim nesse caminho aqui. Sim. Se existe esse estreitamento. A gente tem uma outra foto, a gente já vai começar a fazer essas perguntas aí que eu sei de casa que você também está pensando. Aí já o que tem aqui, doutor? Já está ilustrando mais. Percebe que a interna está subindo e olha todos os ramos da externa indo para a face. Está ilustrando melhor essa irrigação facial. Que demais. A gente tem mais uma.
E aí já está mostrando mesmo ela indo, as artérias internas, carótidas internas indo para o cérebro. Olha lá, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior. Dentro dessa estrutura que sai a carótida, também saem as artérias vertebrais, que vêm para as vértebras, tá? E elas é quem vão dar origem às artérias cerebrais posteriores. Então, as anteriores da carótida e as posteriores que vêm da vertebral, elas se ligam lá dentro do cérebro. E aí nós temos as complicações das doenças que podem acontecer na carótida, que são coisas muito conhecidas e nem tão conhecidas que podem confundir o paciente. E aí, o que pode acontecer, doutor? Por exemplo, quando a gente fala do estreitamento, Isso. Quando acontece esse estreitamento? Então, o estreitamento é a doença carotídea que mais acontece. Ele acontece quando você sofre algum trauma, né? Que ela, embora ela seja muito dura, muito musculosa, para aguentar a pancada do sangue, ela pode fechar um pouco com esse trauma. Ou então com a formação de placas, né? Então, nós temos placas de gordura, placas de cálcio, tá? Ou então as placas, elas não se formam nem sempre pela alimentação, mas sim por outros fatores que podem estar agredindo a parede do vaso, né? Pessoas internadas que ficam com catéter pode causar essa agressão. E aí vem outros tipos de agressão, que são as agressões químicas, né? Onde entra o álcool, o tabagismo, né? E aí vai ferindo. Esse ferimento, há uma tentativa de cicatrizar, forma-se ali vamos falar grosso modo para as pessoas de casa entenderem, como se fosse um queloide, e aí ela estreita por espessamento da parede. Ou vai havendo um acúmulo ali de gordura, né? Um acúmulo inflamatório que pode virar cálcio. Então, nós temos as placas de cálcio, que são placas duras, as placas de gordura e a placa mista. Quando a placa ela vai ficando velha, ela tem uma tendência a ficar calcificada. E se fechar tudo, lembra que vai para o cérebro e aí forma-se o AVC, que é o AVC isquêmico. Né? Que é isquemia, o sangue não chega e aquela parte necrosa. Quando a pressão é muito intensa e o vaso está fraco, ele estoura, que é o AVC hemorrágico, que é o famoso derrame. Tá? E existe algo que eu sempre explico para os pacientes, que é como eu chamo de mini AVC, chama ataque isquêmico transitório. É quando um pedacinho da placa solta e vai lá para dentro do cérebro. Então, o exemplo que eu uso é sempre, você pode estar numa festa, vai pegar o copo e está sem força. Já começa a não pensar tão bem as coisas com tanta clareza, e aí é um mini AVC. Você sinaliza, vai para o ambiente hospitalar, vai haver a internação, não deixa sequelas, mas é assustador. E pode ser um sinal de alerta, que soltou um pedacinho, mas pode soltar tudo. Uau! Nós temos uma perguntinha do Instagram. Vamos ver, Léo. Temos uma perguntinha da Cláudia. Vamos ver. Fiz uma cirurgia de meningioma na asa esfenoide e foi retirado parcialmente. O restante ficou próximo ao nervo óptico. A carótida está perto? Qual o risco? Claudinha Bueno, de Itapeva. Obrigado, doutor, Claudinha, pela pergunta, viu? Traduz pra gente o que a Claudinha falou, né? Então, ela tem uma alteração vascular, né, com meningioma dentro da meninge, né, uma dilatação na asa do esfenoide, bem próximo à parte mais anterior, como ela falou ali, a parte do nervo óptico, né, e aí ela pergunta, a carótida fica ali próxima? Não a carótida, porque a carótida está aqui, o nervo óptico está aqui. Mas um dos ramos da carótida interna, que é a artéria oftálmica, ela está perto. Porque você tem a artéria oftálmica, que leva o sangue, a veia oftálmica, que tira o sangue, e ali entre elas você tem o nervo óptico. Então, assim, a carótida não está perto, porém os ramos de uma delas podem vir a causar problemas. E aí entra os problemas que são problemas menos comuns, né? Quando você tem existe uma síndrome chamada síndrome do seio carotídeo, que é uma síndrome de compressão. Quando isso acontece, qualquer um dos ramos pode ser comprometido. E aí nós temos pessoas que falam assim, eu tenho amnésia. Pode ser. Eu tenho uma tonteira, eu fico tonta e às vezes não é labirintite. Às vezes é uma irrigação errada de toda essa área do labirinto que pode estar inflamando ele. Doutor, que medo, eu ando ficando tonta tanto. Eu falei, pronto, agora eu tô com esse negócio aí. Desespero. E aí, como é que a gente consegue identificar, doutor? Então, existem os exames, né? Existe o exame, primeiro, para a gente ver como está a carótida, que é o exame de Doppler. É uma ultrassonografia da artéria.
Quando a gente quer aprofundar mais, nós podemos pedir uma angiotomografia, que é uma tomografia do vaso, ou uma angiorressonância magnética, que é uma ressonância magnética do vaso, né? Eu tive há pouco tempo um paciente que ele trabalhava fazendo conferência de hidrômetro de água debaixo do calor. Ele abaixou, quando ele levantou ele já não enxergava da metade da vista. E aí procurou, ele na verdade tinha uma pequena placa na artéria carótida. Essa placa ela soltou, ela entrou na artéria oftálmica e entupiu, fez uma trombose, uma obstrução da artéria. E ele perdeu parcialmente essa visão. Gente, e doutor, às vezes a gente vai falando do calor, como você falou da pressão, por Sim. exemplo, se eu tenho uma, sei lá, tá muito quente, tá na rua de repente, a pessoa tem uma pressão alta, isso também pode estourar e pode naquele momento, Sim. né? E aí entra a necessidade certa de uma dieta com vitaminas corretas, vitamina C, vitamina D, magnésio, que fortalece a parede do vaso. Se você tem uma pressão muito alta e um vaso fraco, aquilo batendo toda hora na parede do vaso, ele vai estourar. E aí você vai ter um derrame, que é um AVC hemorrágico. Tem que estar sempre de olho. Quando esses baroreceptores, que são esses receptores de controle de pressão, eles não estão funcionando bem, a pressão fica bem descontrolada. Tem gente que fala assim, eu vou no cardiologista, minha pressão não controla. Às vezes tem uma placa em cima dessa região. Ou então as pessoas viram e falam assim, poxa, olha como pode desdobrar. Isso já aconteceu com uma paciente minha. Ela tinha uma alteração na carótida, no bulbo da carótida, que é onde tem os receptores. Essa pressão fez com que desregulasse o organismo. Então, qual foi o primeiro recado do cérebro para o corpo? O coração tem que bater mais fraco, porque a pressão está descontrolada, ela está muito alta, para ver se essa pressão de sangue diminui. O coração bateu mais fraco, ela tinha um aporte de sangue menor para o corpo, a musculatura parou de ser alimentada de forma correta, ela começou a ter fraqueza de muscular e queda, caía de maduro. Gente, Leonardo Roncon, temos perguntas. Temos perguntas, tá bombando aqui pro doutor, viu? Gislaine, do Rio Grande da Serra. Boa tarde, Abiléu e doutor Rodrigo. Eu trato um tumor na hipófise e, segundo a ressonância, esse tumor está em contato íntimo com a veia carótida. Devo ter preocupação a mais? Obrigado pela pergunta. Viu? E aí, doutor? Então, na verdade, depende do tamanho desse tumor, né? Tumor de hipófise normalmente não é um tumor muito grande ao ponto de causar a compressão, né, assustadora. Existe um critério de pressão e de diminuição de fluxo que nos preocupa. Por exemplo, os consensos antigamente mostravam que quando você tem uma obstrução, dependendo do tipo de placa ou de compressão, até 60%, com o paciente com sintomas, ou seja, tendo síncope, desmaiando, tendo uma coisa chamada púrpura cintilante, que a gente para e vê um monte de coisinha brilhante, né? Tendo cegueiras rápidas, poxa, 2 segundos eu fico vendo tudo preto, né? Se ele tem essa clínica e tem 60% de obstrução do fluxo, é cirúrgico. Se ele está normal e está com 70% de obstrução, é cirúrgico. Os consensos mais novos já mostram que os 2 pacientes a gente só se preocupa quando está acima de 80% de obstrução. Mas eu digo que vai muito da característica do médico. Eu, em termos de carótida, eu prefiro ser mais conservador e trazer para os 60%, porque dá menos risco. Boa. Mais perguntinhas, doutor. Mais perguntas para o doutor. Vamos ver aqui, ó. Ana Laura Firmino, de Santo André. Boa tarde a todos. Minha filha nasceu com hemiparesia e tem uma carótida entupida. Ela teve um AVC hemorrágico aos 22 anos. Pode ter sido essa carótida entupida que provocou esse AVC? Obrigado pela pergunta, Ana. Então, vamos lá. Pode. É raro, mas pode. Vamos lá, por quê? A hemiparesia pode vir da carótida entupida. Por quê? Porque a carótida entope, uma parte do cérebro, né, ela não funciona bem, ela necrosa, e aí você vai ter uma hemiparesia. Paresia é a dormência, a falta de força de um lado do corpo. Lembrando que o cérebro, o lado esquerdo, quando ele chega atrás do pescoço, ele joga todos os nervos centrais, o lado esquerdo joga para o direito, e o lado direito joga para o esquerdo. Então, toda lesão do pescoço para cima, você vai ter sempre problema do lado oposto. Do pescoço para baixo, você vai ter sempre do mesmo lado. Então, uma lesão nessa altura do ombro vai ser desse lado. Respondendo,
Então, a hemiparesia pode vir da carótida, né, da carótida. Agora, ela teve um AVC, né, que ela perguntou. Então, se a carótida que entupiu, ela entupiu muito, por exemplo, entupiu muito a interna, ela vai sobrecarregar a externa. E essa externa pode estourar, se não houver o controle perfeito, tá? É raro você ter uma hemorragia por causa da carótida entupida, porque a carótida entupida, ela tira o fluxo, não aumenta ele. Mas se for numa das carótidas, se for na carótida externa, o sangue não vai para a externa, então ele vai sobrecarregar a interna. Aí ela pode ter um AVC. Doutor, chegaram muitas perguntas. Eu, por exemplo, já tenho mais umas 10 na minha cabeça. Mas só para a gente finalizar, eu já queria pedir para você voltar para a gente continuar falando sobre o assunto, Claro, pode ser? Pode. Tratamento cirúrgico, doutor? Então, tratamento, dependendo do que o exame nos passe da condição do paciente, ele pode ser conservador, a gente observando. Mudança de estilo de vida, de alimentação, sempre. Isso salva vidas, tá? Já tive muitas salvas. E aí, sim, pode ser cirúrgico. Cirurgia pode ser uma cirurgia aberta, né, tradicional, que pouco se faz hoje, tá? Dependendo do tipo de placa, mas pode ser pela endovascular, que é pelo cateterismo, colocando um stent. Boa. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Você é maravilhoso, excelente. Você de casa, aproveita, faz pergunta para o doutor. Se você quer ainda, tem dúvida, já vai mandando que a gente já vai separando numa pastinha. Quando o doutor voltar, a gente vai responder tudo, tá bom? @dr de doutor.rodrigo Gurgel é o Instagram. Obrigada, doutor. Eu que agradeço.